discurso elaborado em ocasião ao Prêmio Paulo de Frontin, concedido a cada 5 anos ao autor da obra mais prestigiada da cidade, o engenheiro relata como escolheu o estatuário Paul Landowski para ser o modelador da maquete do Cristo. A principal razão está no fato deste artista ter a característica de ser sóbrio nas linhas, sem exagerados modernismos, como pode ser conferido a partir da famosa estátua de Santa Geneviève, padroeira de Paris. Heitor também nos conta como desvendou a equação do acabamento artístico. Foi numa galeria parisiense que ele vislumbrou numa fonte ali presente a arte do mosaico como um caminho para dar leveza e graça à pele do Redentor. E qual seria o material a ser usado? Depois de várias pesquisas, a esteatita mostrou-se perfeita, impenetrável, com imensa capacidade de resistir aos extremos das temperaturas, com delicados tons de cores cinza e verde. É ela, a tão popular e brasileira pedra-sabão, que dará o arremate final à figura do Cristo. Prêmio Paulo de Frontin, 1940. Instituído pelo engenheiro João Teixeira Soares e conferido em sessão de 17 de setembro de 1940 no Clube de Engenharia ao engenheiro e arquiteto Heitor da Silva Costa, por sua concepção e execução do monumento ao Cristo Redentor. Discurso do agraciado. Excelentíssimo senhor presidente do clube, senhor presidente e membros do conselho diretor do Clube de Engenharia, minhas senhoras e meus senhores. É com imenso júbilo que me acho neste momento entre vós para receber a medalha-prêmio que tem como patrono o nome de nosso antigo e saudoso presidente perpétuo, Paulo de Frontin, instituída pelo benemérito e insigne engenheiro João Teixeira Soares para ser conferida ao autor da obra que fosse construída nesta capital em cada quinquênio e mais eficazmente concorresse para o seu embelezamento ou melhoramento. Certamente, senhores, vos deixastes empolgar pela beleza da portentosa imagem do Cristo Redentor do Corcovado, que, ao viajante proveniente do mais longínquo horizonte, a nossa capital, apresenta-se sob tríplice aspecto de ponto luminoso, cruz deslumbrante e figura humana e divina. Por outro lado, porém, uma comissão de técnicos, como a que elaborou o parecer relativo a este prêmio e o seu conselho diretor, que o ratificou, não podiam ter deixado de apreciar o mérito da obra sob o ponto de vista profissional da engenharia, como salientado em sessão do Conselho Diretor de 11 de janeiro do corrente ano. Apontou o monumento da cidade como maravilhosa joia da capital da República, obra notável de engenharia brasileira pela concepção, pela beleza, pela execução e cheia das maiores dificuldades técnicas. Em conferências, em numerosíssimas publicações de jornais e revistas, em mais de um opúsculo, venho constantemente tratando de aspectos diversos desse monumento. Assim também, a pedido de muitas revistas especializadas estrangeiras, tenho enviado relatórios e fotografias desta obra, cujo renome ultrapassa dessa forma os limites de nossa capital e de todo o Brasil. O meu arquivo a este respeito é muito volumoso. Não creio, porém, que jamais possa publicar um trabalho de longo fôlego. Aliás, isto pouco interessa nos tempos apressados e dolorosos que transcorrem. Não encontraria leitores. Para muitos, portanto, essa obra será apreciada pelo seu valor estético e, para outros, mais meditativos, como magnífica expressão religiosa. E, para o maior número, será grande desconhecida nas longas pesquisas, nos enormes encargos, nos ingentes esforços para torná-la realidade. O Cristo foi e é o grande desconhecido. A sua imagem não podia deixar de sofrer a mesma vicissitude. Ao ser idealizado esse monumento, só uma aspiração o dominava. Inspiração religiosa, apoiada em ardente fé. Surgiu assim a ideia da estátua monumental sem preocupação de detalhes. Quando foi, porém, do estudo de cada parte do grandioso monumento, esses detalhes foram se apresentando em dificuldades crescentes, peculiares à originalidade da obra. Não havia como invocar precedentes. Aos mais afamados artistas e técnicos estrangeiros que consultava e que depois se tornaram meus colaboradores de boa vontade, a mim mesmo, indagavam eles, como eu julgava dar solução a tais ou quais problemas.
Antes de me referir a alguns particulares propriamente técnicos, quero vos falar, senhores, por um momento, do mais angustioso de todos os problemas, que, sob o ponto de vista artístico, apresentava-se da seguinte forma: como dar à imagem um verdadeiro cunho de obra de arte. O concreto armado era imperativo, mas este imperativo exigia um outro, o seu acabamento artístico. Na escolha da profissão de engenheiro-arquiteto, ramo de engenharia civil em que fui diplomado pela nossa antiga escola politécnica de tão gloriosas tradições, encontro-me nesse recinto com antigos colegas que passaram brilhantemente pelo magistério, com antigos discípulos que tive nessa escola, alguns deles conceituados professores hoje em dia e com novas gerações de esperançosos engenheiros. Todos vós sabeis, meus colegas, especialmente os que se dedicam à construção civil, das dificuldades que oferece o cimento armado para ter aspecto verdadeiramente artístico. Em vão, procura-se misturá-lo com areias coloridas e outros materiais para emprestar-lhe um valor de que é, por natureza, destituído. Além disso, as fendas inevitáveis nos revestimentos de cimento, a sua porosidade, a ação nefasta das intempéries tira qualquer valor artístico a tais obras. Se assim é, em sua aplicação nas fachadas de edifício, o que não seria do seu emprego na imagem do Cristo do Corcovado? Ora, não sendo possível, entre outros motivos pela distensão dos braços da imagem, o emprego da pedra, nem do mármore, nem do bronze, achava-me diante de dois imperativos que se chocavam sem nenhuma possibilidade de conciliação. Caminhava dessa sorte para um fracasso artístico inevitável, sem poder recuar e sem ter meios de evitá-lo. Em Paris, onde estudava a modelagem da figura com o eminente estatuário Paul Landowski, ninguém encontrara outro acabamento. Foi nesta encruzilhada de sofrimentos que, numa tarde, ao entrar em uma belíssima galeria que se inaugurava no Champs-Élysées, deparei-me com uma fonte construída, ou melhor, revestida de mosaico prateado. Ao ver como os pequenos elementos esposavam as formas caprichosas da fonte, assaltou-me logo à mente a ideia do emprego do mosaico para o revestimento da imagem. Como isso parece banal, senhores! Como são banais todas as invenções! Como é banal o telefone, o motor de explosão, a aviação, a navegação submarina. Entretanto, era a primeira vez que o mosaico ia ser empregado em estatuária. E no meio artístico qual Paris, a apresentação de uma parte da imagem executada dessa forma causou verdadeiro entusiasmo. Passo em seguida a salientar, sem minúcias igualmente, alguns dos aspectos mais típicos de originalidade deste monumento. Primeiro, é uma obra sem precedentes, entre outras razões, pela atitude dos braços. Não poderia ela existir antes do concreto armado, por isso, é uma construção que assinala destacadamente uma época. Segundo, esta atitude faz com que a imagem sofra um esforço de torção considerável no caso de ventos turbilionares pelo conjugado que se forma, pois é bem sabido que de ponta a ponta dos dedos a estátua mede 30 metros e os planejamentos das mangas da túnica atingem a 6 metros. Não sei de outro caso igual a esse, principalmente para uma construção erigida num pico de grande altura. Terceiro, de um modo geral,